Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, neste domingo, dia 28 de julho. Nossa, como passa rápido, como passou rápido esse mês, 17º domingo do tempo comum e véspera da missa de São Miguel, amanhã, aqui na Igrejinha de Fátima, às 8 da manhã, meio-dia e 19 horas. Amanhã, 8 da manhã, meio-dia e 19 horas. Hoje, domingo, temos missa às 8 e às 10 e às 15 horas teremos aqui a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, onde a gente entrega a missa de São Miguel nas mãos de Jesus e também oramos pelas pessoas, pelos irmãos que aqui vêm. Então, quero convidá-lo também a estar aqui no domingo em adoração. O Evangelho, as leituras de hoje são: primeira leitura, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, pequeno, né? O Salmo é o Salmo 144. A segunda leitura é Efésios 4, 1 a 6. E o Evangelho é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Né? E interessante porque aqui no livro de Reis, um homem trazendo em seu alforje para Eliseu, um homem de Deus, pães, e Eliseu também faz a multiplicação, multiplica o pão, e também como aconteceu com Jesus. O salmo é o salmo Saciai os vossos filhos, ó Senhor. E a segunda leitura, Efésios 4, São Paulo diz aqui, para caminharmos de acordo com a vocação que recebemos, com toda humildade e mansidão, suportando-nos uns aos outros, com paciência no amor. E aí ele fala, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o Evangelho de hoje, João 6, 1 a 15, é a multiplicação dos pães. Aliás, o capítulo 6 do Evangelho de São João é sempre muito legal, é muito bom, é todo eucarístico. É o capítulo da Eucaristia, do pão da vida, do pão. Vamos ler. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia uma relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços
E encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam bem, um detalhe. Jesus, ele coloca os discípulos à prova. Ou seja, todos nós somos provados, assim como somos tentados. A provação é algo que faz parte da nossa vida. Os anjos foram provados. O próprio Cristo foi tentado e provado. Quem somos nós para não sermos provados? E é muito interessante porque tanto lá no profeta Eliseu, quanto no Evangelho, uma pessoa oferece algo para ajudar a alimentar. E no caso de Jesus, ainda muito especificamente, uma criança, um menino, talvez com a sua merenda, 5 pães e 2 peixes. Olha que maravilha. Enquanto o primeiro apóstolo lá, Filipe, veio com aquela cabeça macroeconômica, aquela cabeça matemática, aquela cabeça que é a cabeça de muita gente, técnica, fazendo cálculos, quanto que daria para poder alimentar tanta gente. André, meio que, talvez de uma maneira muito simples, leva esse menino até Jesus, dizendo que o menino estava oferecendo, mas o que é isso para tanta gente? Também duvidando. E é aí que está o gatilho desse evangelho. Claro que aquelas 5.000 pessoas ali, se uma criança tinha pães e peixes, quem ali não tinha? Acho que alguns adultos ali deveriam ter. A multiplicação, ela começa por um gesto de quê? Um gesto de oferecimento de uma criança, de generosidade. A criança oferece o que ela tem. A criança é um elemento multiplicador. Talvez se todos que tivessem comida ali partilhassem o que tinham e não esperassem ter mais, o milagre poderia ser menor ou até nem existir. Mas o que Jesus quis mostrar ali, que para que se haja multiplicação, precisa-se ter generosidade, oferta. E é desses pães e peixes, daquele menino, que Jesus faz a multiplicação. E de uma maneira, ele devolve a generosidade com generosidade. E uma generosidade tão grande que sobra. E sobra muito. E ali no Evangelho fala que, sem contar as mulheres e crianças que estavam ali, eram só os homens. E é fácil reconhecer um profeta quando ele te dá pão, quando ele te dá show, espetáculo, quando ele te dá pão e circo, né? Panis et circenses. É fácil. É fácil elogiar aquela pessoa, enaltecer aquela pessoa que te dá uma vida econômica, né? Próspera. E é exatamente isso que eles queriam, reconhecer e depois fazê-lo rei. E é fácil fazer um rei quando te dá um pão. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a gente tem que ter a compaixão pelos que são ovelhas sem pastor, como vimos na semana passada, mas também, por outro lado, a gente não pode se deixar levar pelos elogios, pelos afagos do povo. A gente tem que estar focado em Deus. Pensa nisso. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.